Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. O episódio de hoje está relacionado com inteligência artificial e uma pergunta: qual o limite adequado que nós devemos usar a inteligência artificial? Então, cada vez mais a inteligência artificial está na nossa vida profissional, pacotes de internet, plataformas, e que tem mostrado para nós uma variedade de atividades que facilitam a nossa vida. E o que vem a ser inteligência artificial? É a capacidade de uma máquina reproduzir competências semelhantes às humanas, como raciocínio, aprendizagem, planejamento e criatividade. Elas, de uma certa forma, usam a inteligência artificial para agir como se fossem seres humanos conosco. Então, nós podemos conversar com a inteligência artificial e de forma de diálogos, em pacotes, sem que você tenha um prompt. Você digita as dúvidas, digita as perguntas e ela vai respondendo como se estivesse conversando com você. Então é realmente uma ferramenta relativamente nova que começou a ser usada agora e ela ainda está naqueles primórdios de utilização por nós que estamos interessados em usar todas essas ferramentas que estão disponíveis para nós na internet. E ela está ainda em fase de evolução, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, e já começa a haver uma certa preocupação com pessoas entendidas do assunto. Eles estão muito preocupadas, querendo que haja uma certa limitação do avanço da inteligência artificial para que não tenhamos problemas sérios lá na frente, de descontrole, de mau uso dessa ferramenta que está facilitando a nossa vida. Atualmente nós podemos dividir a inteligência artificial em 3 níveis principais, mas claro que dentro de cada nível tem alguns que a gente poderia chamar de subníveis. Mas vamos ficar apenas nesse vídeo apenas com os 3 níveis principais. Nós temos a inteligência artificial fraca, que em inglês ela tem a sigla de ANI, Artificial Narrow Intelligence. Nós temos a inteligência artificial forte, ou então que em inglês seria a inteligência artificial geral, ou com a sigla AGI. E nós temos a inteligência artificial super inteligente, cuja sigla em inglês é ASI. Bom, a inteligência artificial fraca, então ela é limitada a alguma atividade específica. Então, vamos imaginar, nós queremos analisar um determinado grupo de dados dentro de uma área de conhecimento e usamos a inteligência artificial para nós interpretarmos bem esses dados, organizar os dados, interpretar e explicar de uma forma mais coerente essa quantidade de dados que temos à nossa disposição. A inteligência artificial forte, ela já é subentendida como uma inteligência igual àquela do ser humano, quer dizer, ela pensa como nós, age como nós, raciocina como nós, às vezes prevê também atividades ali na frente, imaginando então determinados resultados que a gente obtém hoje, o que vão resultar desses resultados ali na frente. Então, quer dizer, ela tem então o que chama de inteligência humana, né? E a superinteligência artificial, inteligência artificial superinteligente, ela passa a inteligência humana, quer dizer, ela fica muito acima da inteligência humana. Então, ela consegue pegar informações disponíveis em todos os bancos de dados. Em cima desse banco de dados, ela começa a usar o raciocínio lógico, como se fosse o ser humano já superdotado, super avançado em conhecimentos. E há então uma preocupação muito grande com relação a essas ferramentas e o uso que nós temos com
com essas ferramentas. As vantagens da inteligência artificial aumenta a eficiência e a produtividade. Aquelas atividades mais braçais de tarefas simples, elas ficam então para a máquina fazer, deixando então mais tempo para nós usarmos na criatividade e as coisas muito mais nobres, como se diz, né? Ela ajuda a solucionar problemas, ajuda a inovar e trabalhar por longas horas, quer dizer, ela aumenta a eficiência do nosso trabalho de uma forma fantástica. Então essas são as grandes vantagens da inteligência artificial. Por outro lado, os riscos são muito grandes, e aí está a preocupação das pessoas que hoje têm um pouco de conhecimento, pelo menos, em informática, na internet, em inteligência artificial. A preocupação dessas pessoas é que falta de transparência em sistemas de inteligência artificial pode dificultar um acompanhamento, uma legislação, evitar os excessos e evitar também o mau uso de toda essa facilidade que está disponível para nós. Pode aumentar o preconceito e discriminação com relação às pessoas. Também pode gerar preocupações com a privacidade. Você tem uma série de informações que são privativas e ela pode invadir essa privacidade individual de todos nós e colocando então nós numa situação um pouco desconfortável, como se diz, né? Existem então dilemas éticos, de riscos de segurança, de concentração de poder e dependência da inteligência artificial. Então, a preocupação é muito grande e nós sabemos que quanto mais o ser humano avança no conhecimento, ele nunca só usa a parte boa daquele avanço. Muitas vezes o uso errado, o mau uso, como se diz, aquele que causa problemas, ele acaba sendo muito mais enfatizado nas nossas atividades como seres humanos do que aquelas coisas boas que podem originar do uso dessa nova tecnologia, desse de novo conhecimento. Então, há um grupo de pessoas influentes que estão muito preocupadas. Eles querem que o avanço das plataformas do conhecimento, das plataformas de inteligência artificial, o avanço então do poder de resolução, do poder de realização da inteligência artificial, precisa ser controlado. Eles estão sugerindo que haja uma moratória de 6 meses para que a gente entenda um pouco mais e os governos também criem legislação específica para evitar os excessos e os abusos. Enquanto tem outros que eles acham que não deve dar uma moratória de 6 meses, deve interromper totalmente até que as regras do jogo fiquem bem claras, transparentes e bem estabelecidas por legislações internacionais. E essa é a grande preocupação que nós temos hoje com relação à inteligência artificial. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenham aprendido um pouco com essas informações bem simples, básicas, sobre a inteligência artificial. Há uma quantidade de informações muito grande que a gente encontra na internet, mas eu acho que mostrar primeiro o que vem a ser inteligência artificial, mostrar os níveis, mostrar as vantagens e os riscos, as preocupações, eu acho que é a primeira etapa do conhecimento que cada um de nós deve ter com relação a essa ferramenta fantástica que já está à disposição nossa, o que pode nos ajudar bastante, mas também pode causar problemas sérios para nós. Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Curtam, se inscrevam no nosso canal, compartilhem o máximo possível para que outras pessoas tenham acesso a esses conhecimentos. E então, até o próximo vídeo. Obrigado.